Eu vou ler apenas um versículo da palavra de Deus. A gente vai estar orando pelas crianças e também apresentando a vida de cada ofertante diante do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo de número 6. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 6. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 6 da palavra de Deus. Você pode estar lendo aqui. Também eu vou ler aqui, que é um versículo só a princípio. Está escrito assim, 2 Pedro 2, 6. Se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as o exemplo do que acontecerá aos ímpios. Fecha seus olhos em nome de Jesus, fecha seus olhos. Pai querido, eu quero, Deus, mais uma vez, nesse tempo, nessa oportunidade, Deus, poder dar graças a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, de cada uma dessas crianças, Pai. Crianças, Deus, que estão, Senhor, na Tua casa. Crianças, Deus, que estão aprendendo, Deus, mais do Senhor. Estão se alimentando, estão, Deus, recebendo uma sementinha, vão receber uma sementinha, daqui a pouco mais uma lançada no coração deles. E a semente do Senhor, ela não morre, mas ela fica viva, ela permanece viva para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, dá graça, Senhor, a elas, para que elas possam absorver da melhor forma, Senhor, aquilo que elas vão receber, Pai, nessa noite, como também, Senhor, na vida da professora, a pastora Sônia, Deus, que a tua unção esteja sempre sobre a vida dela, Deus, tratando, Senhor, e cuidando, Senhor, e regando sempre, Deus, cada semente que é lançada, Deus, para que possa sempre esse desejo existir no coração de cada uma dessas crianças, no nome de Jesus, como também sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante na tua casa, que o Senhor Deus venha, Deus, estar abençoando grandemente, Deus, teus filhos venham provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, através da fidelidade dos seus filhos. Esse é um momento apenas de fidelidade, mas eu te peço, te louvo, te glorifico e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu vou estar fazendo um comentário apenas sobre um assunto que faz parte da nossa vida, que faz parte praticamente do nosso dia a dia, né? Que são as tentações, né? Quando a gente fala assim tentação, algumas pessoas pensam em área X, área específica. Quando nós falamos em tentações, nós falamos em todas as áreas da nossa vida, literalmente todas as áreas da nossa vida. E eu li aqui, querido, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, exatamente por esse motivo. Porque esse povo de Sodoma, ele passou exatamente por esse processo de tentação. Foram tentados, foram induzidos, né, a algumas coisas, a viverem simplesmente suas vidas no padrão que o sistema daquela época estabeleceu. E eles escolheram um caminho que, infelizmente, não chegou no objetivo, né, porque nós entendemos e percebemos, querido, que aquilo que nós buscamos, né, nós chegamos ao objetivo, é uma verdade absoluta para nós mesmos ou não, quando chega no final, né? Você vê, por exemplo, essa cantora, eu não sei, irmãos, até o nosso português é meio complicado, né? Eu vivo faz 53 anos, eu vivo, irmãos, ainda não sei falar ainda, porque o pessoal muda o tempo todo. Muda tudo, né? Às vezes a pessoa quer que a opinião da gente não mude, às vezes, né? Mas é relativo, muda tudo. Então, né? Porque até então era pecado para o mundo, era um crime se falar preto, né? Você tinha que falar negro. Hoje é o contrário. Tem que falar negro, não é o contrário, né? Tinha que falar negro, né? Hoje é preto. Então, não sei o que é certo, mais ou o que é errado, então, né? Mas essa cantora preta, Gil, filha do cantor Gilberto Gil, que morreu dias atrás, e é como, por exemplo, só estou dando exemplo dela porque foi a última famosa que eu vi morrer por esses dias, tá? E lá no caixão, né? E o pessoal endeusando, muitas vezes falando tantas coisas e tal, e aquela coisa linda, maravilhosa, embora seja o funeral, mas algo assim, um momento, né? Foi preparado um ambiente, tudo para aquela ocasião, para que aquilo não se tornasse simplesmente um momento triste, mas o ambiente, pelo menos, fosse algo assim um pouco mais agradável. Mas assim, tudo aquilo que ela conquistou com o dinheiro dela, e era muito dinheiro, deixou uma herança muito grande, não pôde fazer nada, porque no caixão não tem gaveta
para levar, ainda que tivesse, né? Se a gente for um pouco na história, a gente vai ver que alguns dos antigos, os egípcios tinham alguns costumes assim, as coisas assim, bem de fora da curva mesmo. Mas tinha uns povos, queridos, que eles eram sepultados com animais, né? Cultura, tá? Não vou entrar na questão certo ou errado, mas assim, cultura. Eles eram enterrados com animais, sepultados com animais, porque eles imaginavam que para o lugar onde eles iam, se eles não soubessem a direção da sequência, morri aqui, eu vou acordar na onde, vou para onde. Então os animais poderiam guiar eles por algum lugar, para o lugar correto, para o lugar determinado. Como tem aqui seus cães guias, né? E é uma maneira de se pensar, né? Enfim, dependendo daquilo que acredita, mas cada um tem sua cultura, seu costume. Mas o que eu quero trazer realmente, querido, então, voltando aqui para essa cantora, ela teve assim muitas oportunidades na vida, né? Foi tentada muitas vezes pelos prazeres do mundo e pelos reinos do mundo, né? Aquilo que o sistema do mundo poderia oferecer a ela, e ofereceu aparentemente muita coisa, só não pode oferecer a vida eterna porque não tem. Mas aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, aqui mesmo também no versículo 6, a palavra do Senhor nos mostra algo que fala também a respeito desse assunto. Lá, em 2 Pedro, mostra a respeito de pessoas que, dentro de uma tentação, tiveram a sua escolha e não foi a escolha mais correta. Mas aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 6 ao 9, agora sim, está escrito assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 6 ao 9. Pois, por isso também, a Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela não crê será confundido. Ou seja, então significa que já está decretado. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Quando a gente usa algumas expressões, parece que são assim pesadas, mas não são. Por exemplo, quando eu falo assim, ou quando a Bíblia diz assim, mas para os rebeldes, a pessoa pode pensar assim: nossa, pastor, rebelde, que crueldade. Não, irmãos, rebelde diante do Senhor é simplesmente alguém que rejeita os próprios conselhos dele. Ele entra dentro de um processo de rebeldia. Mas por que entra dentro do processo de rebeldia? Deixa eu te explicar. O rebelde não é simplesmente aquele que se rebela contra a autoridade X, não. Mas aquele que se rebela contra a autoridade X, mesmo assim, continua usufruindo dos benefícios dele. Você entendeu? Se eu não concordar com alguma coisa, por exemplo, e desaparecer, é o que a Bíblia diz: quando duas pessoas não concordam, não andam juntas. Simplesmente isso. Mas, por exemplo, quando entra nós com a palavra de Deus, é diferente. Eu vou dizer para Deus: Deus, eu não concordo com a tua palavra, e pronto, né? E eu vou procurar meu próprio caminho, meu próprio rumo, meu próprio recurso para sobreviver, mas não, tudo provém dele. Então eu estou dizendo que não concordo com ele, por exemplo, mas os recursos eu não deixo distrair dele. Os favores eu continuo pegando dele, sugando dele. Então estou dizendo que eu não quero algumas coisas para mim, mas as coisas boas eu quero. Entra dentro desse processo de rebeldia. Então parece ser pesado, mas entra dentro desse parênteses aí que eu te falei. Mas olha só, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, estou no versículo 7, tá bom? Os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foi destinado, ou foram destinados. Mas, olha aqui ele tratando com relação à igreja. Até então aqui ele falando das pessoas que resolveram viver sua própria vida, buscar seus próprios recursos, independente de como e onde. O importante seria viver. Mas aqui ele tratando com a igreja, olha o que ele diz, versículo de número 9. Mas vós sois geração eleita. Fala assim comigo: geração eleita. Fala mais forte: geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Olha só, querido. E ele continua dizendo: o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, para o cristão, para aquele que ouviu a palavra, e para aquele que disse sim para Jesus, para aquele que disse eis-me aqui, para aquele que adotou um padrão de vida, e o padrão de vida dele tem a busca ao Senhor, tem a adoração no meio de tudo isso, tem uma caminhada com Deus no meio de tudo isso. Para esse grupo de pessoas, o Senhor libera palavra diferente. É por isso que eu sempre comento a importância de nós, quando abrimos a Bíblia, nós entendemos para quem que aquilo foi escrito, né? Ou com que intenção foi escrito, o cenário da época, né? Para a gente entender realmente e para a gente trazer para nós ou não. Você não está separando, é que foi escrito para outro grupo de pessoas. Mas olha só, então qual, querido, é o momento, e nós sabemos muito bem disso, o assunto hoje é tentação. Por exemplo, na nossa vida, qual é o maior momento? Eu da minha vida eu sei, né? Você da sua vida, você sabe. Tem coisas que nós não contamos para absolutamente ninguém, nós e Deus. Essa é a questão. Mas qual é o momento, querido, da minha vida, qual é o momento da sua vida, né, que você foi tentado e que você imaginou que aquilo seria maior que você? Qual foi o momento que você falou assim, puxa, eu fui tentado, não estou falando de provação, é diferente. Provação, querido, é algo que vem de Deus. Depois, a prova ela vem quando, irmãos? A prova ela vem. Uma criança já nasce sendo provada? Não, não nasce sendo provada. Uma prova, por exemplo, uma prova leal, é quando a gente recebe algumas informações, você estudou, está estudando, ou enfim, você que viu alguma coisa relacionada a isso, você vê muitas matérias, muitas informações, e depois que você viu o tamanho X lá de informações, aí depois vem a prova, porque até então você foi instruído, senão não é desleal, né? Você não viu, teve instrução nenhuma, já vem prova. Então, a prova, querido, quando o Senhor nos traz, o Senhor apresenta para cada um de nós em alguns momentos, né? E exatamente dessa forma, nós aprendemos coisas na nossa vida. A Bíblia nos ensina muitas coisas, como agir, como falar, como caminhar, como buscar resistência diante dele. Então, depois, aí, nós estamos dispostos, prontos, né, para sermos provados. Jesus, por exemplo, ele foi provado. Aliás, ele foi tentado, mas ele tinha lá seus 30 anos já saindo para o ministério. É uma outra questão. Mas aqui, querido, a respeito dessa prova que talvez você tenha passado, você ainda se lembra disso? Dessa prova, desse momento de tentação, né? Que você foi passado? Você ainda se lembra disso? Fala no teu coração. Isso trouxe para você, isso marcou a tua vida? Ai, pastor, não marcou. Mais ou menos, né? Trouxe algum tipo de trauma? A tentação que você passou? Trauma, o que é trauma? Parece ser um negócio tão pesado também. Trauma, irmãos, é uma coisa que, cada vez que a gente se lembra algo que aconteceu na nossa vida, cada vez que a gente se lembra, a gente fica meio que travado, meio que paralisado. Olha só, vou te contar sobre alguns traumas que eu carrego. Só você tem trauma? Algo assim. Olha só, eu era guarda-mirim de Sorocaba, matrícula 6208, se apresentando sem novidade. Olha só, irmãos, a gente ia marcar presença uma vez por mês, Marcos, cada 15 dias? 2 vezes por mês, isso, cada 15 dias. A gente ia marcar presença, a Guarda-Mirim, lá perto da SAF Veículos mesmo, no mesmo lugar. Mas olha só, a gente ia a pé, trabalhava no supermercado e 2 vezes por mês saía de lá, que seja, ia marcar presença, cortava cabelo, via se estava tudo certinho, depois voltava para o expediente. Mas aí, irmãos, não tinha aquelas avenidas largas, a marginal hoje é larga, né? Mas ela era estreitinha. Então a gente andava praticamente num trilhozinho, beirando assim Rio Sorocaba, até chegar lá na ponte da Padre Madureira, né? Perto da Guarda-Mirim. Então, irmãos, a gente ia para voltar, os carros vinham de frente assim. Mas para ir, os carros vinham, né? E uma vez, irmãos, passou um caminhão, assim, eu de costas, mas ele passou tão perto, irmãos, que eu acho que atropelou até os pelos do cabelo do meu braço, irmão. O negócio, fora que ele passou, sabe aquele gelo? Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei assim, rapaz, que coisa que é essa? Depois disso, sempre, irmãos, quando eu vejo, ou quando tem, por exemplo, o carro vindo atrás de mim, pode estar lá no meio da rua, mas eu tenho que dar uma olhadinha. É automático. Eu tenho que dar uma olhadinha para aquilo que vem atrás. Outra coisa que me aconteceu, que gerou, de certa forma,
um trauma praticamente, foi uma vez que eu estava de moto, sempre de moto, né? De moto, e aí eu e minha esposa, eu e a pastora Vera, na época, a gente estava namorando ainda. Eu tinha uma CG 125 azul, né? De 1981, aquele tanquinho redondo, 4 marchas. Tudo para baixo, engato tudo para baixo. Aí, irmãos, a gente vinha, sabe, assim, bem rápido, a gente estava atrasado, vinha rápido, irmãos. Aí entrou um ônibus na frente, irmãos. Sabe aqueles ônibus? Ele entrou na frente assim, viu que era motoqueiro, ele entrou mesmo, né? Ele entrou na frente assim e ficou aquele negocinho esticado da minha frente, irmãos. Eu freiei da frente, freiei de trás, saí catando tudo que é freio que tinha na moto, irmãos. A moto virou para cá, virou para lá e parou uns metros antes do ônibus. Então, cada vez que, por exemplo, eu vou passar, por exemplo, num cruzamento, por mais que eu sei que é preferencial minha, eu não consigo passar rápido, eu tenho que dar uma segurada, porque eu não sei o tamanho da responsabilidade do outro. Não é, pode se chamar de prudência, mas o meu é o que eu não consigo, eu tenho dificuldade de passar direto em cruzamento, mesmo a preferencial sendo minha, já porque passei por esse problema. Então, quando a gente fala em trauma, é algo que paralisa a gente cada vez que a gente se lembra, né? A gente tem dificuldade de lidar com isso, né? Não todos nós, irmãos, um dia, um momento na vida que seja, né, nós passamos por algo assim, todos nós, um dia, um momento que seja, nós passamos por algum momento, por algum tipo de tentação, seja no trabalho, seja onde for, seja no meio das amizades, seja onde for. E a oração do Pai Nosso, Jesus, na sua imensa e infinita sabedoria, a oração do Pai Nosso, ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Então, cada vez que a gente, mal, irmãos, cada vez que você vê escrito mal, mal é uma abreviação de uma palavra, mal maligno, aquilo que vem do maligno. Então, ou seja, se imagina, se acredita então que quem tenta é o maligno, né? Deus nem tenta, nem pode ser tentado por ninguém. Mas olha só que interessante. Você pode pensar assim, eu vou fazer perguntas para você, se você não fizer para você mesmo, tá? Quando a gente faz perguntas para aquilo que a gente está falando, ou para o texto que a gente lê, as coisas começam a se encaixar. Você pode até perguntar assim para mim, por exemplo: pastor, está tudo bem. E quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Ué, e aí? Né? Espírito Santo que levou? Sim, Espírito Santo que levou. Mas quem que tentou? Satanás. Ou seja, Deus ele não tenta, simplesmente o cenário, mas Deus ele não. Daqui a pouco a gente vai ler sobre isso. Mas então, querido, o Senhor ele diz assim, em algumas traduções diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ou seja, não nos deixes cair significa que a pessoa já está no meio do processo. Não deixe cair, mas, ou seja, e algumas traduções diz assim: não nos induza à tentação. Nos induzir, nos levar, nos permitir que nós estejamos lá. Eu imagino que ainda não estou ainda, mas eu posso ser induzido, ser levado, ser conduzido de uma maneira ou de outra para lá. Então, mas a questão, querido, é que o Senhor, ele sempre pede para que nós venhamos a buscar o livramento vindo da parte de Deus. Ou seja, na sequência da oração ele diz assim: mas nos livra do mal. Ou seja, então nós não podemos nos livrar das próprias tentações, a gente consegue entender isso. O único que poderia se livrar das tentações por si só, por ser quem ele era Jesus Cristo, e ele venceu. Todos nós, querido, quando vamos passar por esse processo, né, todos nós não damos força o suficiente para isso, nós dependemos de alguém. Então, assim, querido, nós também, muitas vezes, em momentos de tentação, às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu não resisti, né? Se você olhar, por exemplo, para a palavra de Deus, em um momento em que isso foi realmente uma tentação, quando, saindo do contexto ali, quando, por exemplo, José, existe um plano de Deus por trás de tudo isso, porém José precisava permanecer em fidelidade. José foi vendido pelos seus irmãos, e no fim da história dessas vendas, ele depois foi vendido para outro grupo de pessoas, né? Primeiro para os mercenários, depois foi vendido para o Egito, e lá passou a ser escravo, enfim. Mas dentro de tudo isso, o primeiro êxito de José no Egito, ele foi tentado por uma mulher, olha só que interessante, de Potifar. E quando, por exemplo, as mulheres da época, e aquelas pessoas, os eunucos, por exemplo, que cuidavam das casas daqueles homens, eles tinham o direito de cuidar das suas mulheres também. Então, por mais que para nós hoje seja uma atitude
né, desastrosa da parte dela. Havia algum princípio nisso lá. E olha só que interessante. Quando, por exemplo, aquela mulher todos os dias tentando trazer José para um momento de intimidade, a hora que ele percebeu, querido, que aquilo era mais forte que ele fez? A única coisa que alguém poderia fazer. Ele correu, saiu daquilo ali e ela arrancou suas vestes, segurou nas vestes, rasgou as vestes dele. Ele correu com aquilo que ele tinha. Porque, querido, ele por si só não poderia vencer, irmãos. Nós, por nós mesmos, não podemos vencer nossas tentações, nossos problemas, as nossas adversidades, muito menos sequer a luta do nosso dia a dia. Nós não temos força o suficiente para isso. Nós, irmãos, não temos condição nem de viver o nosso amanhã. Nós não temos condição de absolutamente nada. Mas aqui, falando, querido, de algo chamado tentação, é algo muito grande, é algo muito forte. Então, ou seja, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a resistir. Fala assim comigo, é resistir. Resistir, querido. A palavra diz assim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É ou não é? Resistir a ele aquilo que ele tem com as suas bagagens, com a sua tralha, com as suas tranqueiras, né? Como diz a palavra, com seus apetrechos. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas nem sempre, irmãos, isso é apresentado para nós de uma maneira feia, né? O diabo, ele nem sempre se apresenta para a gente ali com um tridente, né? Um tridente bem grandão nas costas, né? E fala para nós, eu sou Satanás, e eu vim te tentar. Não, irmãos, às vezes vem de uma forma humana, dentro de uma intimidade, às vezes vem como algo que resolve, por exemplo, condição financeira, e a pessoa muitas vezes é tentada aquilo, a resolver problemas financeiros, e como a gente vê por aí, esses dias mesmo eu estava vendo sobre a reportagem de um sujeito, ele era presidente da CBF, uma organização de futebol do Brasil aqui, e as pessoas fazendo os comentários sobre ele, né? Tal pessoa, foi pessoa boa e tal. Aí depois, daqui a pouco, começou a mostrar por onde ele passou, irmão, teve corrupção. Ou seja, e, sabe, deixou a terceira e a quarta geração dele flutuando, né? E ele acabou sendo preso por várias vezes, enfim, acabou morrendo. Mas, ou seja, tentações que passam, nesse caso, financeiramente, né? E no trabalho mesmo, irmãos. Quantas pessoas são tentadas, muitas vezes, a prejudicar ali seu colega de trabalho para conseguir um cargo mais elevado, ou uma posição mais elevada diante de outras pessoas? Quantas pessoas não passam por isso, né? Quantas pessoas não são injustiçadas porque outros são tentados dentro do coração? Só, mas esse negócio de tentação vem quando, irmãos? Isso aí, muitas coisas a gente tem que voltar para o passado, para entender o que acontece nos dias de hoje. Isso aí vem desde, se eu falar o Jardim do Éden, eu estou deixando pouco tempo para trás, mas isso aí vem desde o céu, irmãos. Quando brotou algo, e eu posso dizer para você que Satanás, ele foi tentado você assentar no trono de Deus, por um orgulho que foi gerado e brotado no coração dele. Porque onde tem livre-arbítrio, liberdade de atitude, de pensamento, de expressão, aí, claro, a gente entende que o amor pode ser manifestado aí, né, e a obediência também, porque tem regras, mas também pode ser gerado outras coisas dentro de nós, no caso, o desejo dele de querer se assentar no trono de Deus, e não simplesmente de dizer assim para Deus, Deus, então, Senhor, eu sou teu anjo aí, eu sou de confiança, sou lindo, sou perfeito em formosura, olha, sou líder de um grupo aí de povo que adora, mesmo quando a gente adora, Deus, a coisa acontece. Então, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui diante do teu trono o tempo todo, sou fiel, estou aqui, o Senhor sabe disso, te amo. Então, eu poderia sentar um dia no seu trono, tem essa possibilidade? Não, irmãos, as coisas não foram assim, de maneira nenhuma. Ele simplesmente, com o orgulho que brotou no coração dele, ele literalmente se rebelou contra Deus, aquilo que nós falamos. Sabe, querido? Ele foi tentado a isso por um orgulho que estava no coração dele. Ou seja, nós entendemos então que dentro de momentos de tentação, nós somos levados a tomar atitudes que pode ser que nós venhamos a distanciar do Senhor. Ou seja, e nós vemos que as pessoas que, né, tomaram atitude, né, dentro
desse processo de tentação, que foram tentadas, irmãos, se desviaram do Senhor. A Bíblia fala a respeito de eu nem ia falar sobre esse assunto, separou outros versículos, mas a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Balaão. Quantos já ouviram falar de Balaão? O Balaão é uma história, irmãos, que, meu Deus do céu, era um profeta, irmão, um sujeito de Deus, né? Não precisava dessas coisas. Aí, como ele profetizava, era um homem de Deus, e o povo sabia que Deus ouvia, né? E a profecia dele era, né? Claro, Deus mandou falar, Deus vai honrar a palavra. Quem honra a palavra é Deus. E aí o povo querendo comprar Balaão, fizeram isso por várias vezes. Uma das vezes, irmãos, Deus disse assim para ele: Balaão, você não vai. Ele orou a Deus, né? Senhor, olha só, me vem uma oferta aqui para amaldiçoar o povo. Irmão, eu já nem deveria falar com Deus. Se ele está lá para abençoar o povo, recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo, qual que é a postura, irmãos? Bom, mas enfim, Deus, com todo carinho, através, né, da mensagem que Deus deu a ele, Deus disse: não, Balaão, não vai. Com carinho, mas a princípio já estava lá, né? Mas por outra vez, irmãos, existe a vontade de Deus, duas vontades de Deus, querido, estou terminando já, duas vontades de Deus: vontade permissível e vontade absoluta. Vontade absoluta é a vontade de Deus e pronto, é aquilo que Deus escreveu e você encontra na Bíblia e pronto, a regra é essa. Vontade permissível, aquilo que Deus permite, mesmo sabendo que existe uma vontade absoluta através disso. Nós chamamos de tolerância, como quem diz assim: eu já falei, né? Você quer ir por esse caminho, por conta e risco, reclama para mim depois. E aí, querido, aconteceu que no meio do caminho, Deus abriu a boca e a visão da jumenta, a jumenta viu um anjo com a espada desembainhada, né, para destruir, para acabar com Balaão mesmo, né? E, resumindo para você a história, compactando aqui para você a história, irmãos, a jumenta viu o anjo, sabe, irmãos? Ela entendeu a história, que não era para ir para aquele lado. E começou, porque Balaão viu que a jumenta não andou no caminho que ele deveria andar, para amaldiçoar o povo, ele começou a maltratar a jumenta. E a jumenta começou a reclamar, irmãos. Puxa, não sou eu tua mula, algumas traduções diz, ou tua jumenta, não obedeço, eu não vou com você para todos os lados, e por que você está me maltratando, sabe, irmãos? E aí ele conversando com a jumenta, não, mas você, sabe, batendo boca, um homem batendo boca com a jumenta, irmãos. Você tem ideia do que é isso, não? Será que o sujeito está cego e não percebe isso ainda? Como quem disse, a jumenta está falando comigo é porque tem coisa que está errada, né? Agora, se o sujeito tem dificuldade de enxergar aquilo que Deus tem, irmãos, aí Deus faz além. É como ele fala, por exemplo, a respeito de quando se tentou interromper as pessoas que estavam clamando a ele. Estavam dizendo: Senhor, faz com que esses se calem. Ele disse: não, se esses se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, alguém vai ter que clamar, alguém vai precisar clamar. Lá ele abriu a boca da jumenta, porque o profeta teve dificuldade. Que nós não venhamos a deixar de clamar e dar nossos lugares para as pedras. Amém, irmãos? Amém, querido? E, então, a palavra de Deus nos ensina, querido, que Deus, Ele sempre, irmãos, nos livra, quando clamamos a Ele, das tentações. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele sempre nos dá o escape, em momentos da nossa vida, quando clamamos e quando invocamos o nome dEle. Ou seja, mas mesmo quando nós passamos por momentos da nossa vida, irmãos, que nós não temos liberdade para falar muitas vezes com ninguém, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender problemas. Muitas pessoas têm dificuldade, querido, de saber que o outro erra, mas ele erra também. Então, quando, por exemplo, alguma pessoa às vezes conta a sua dificuldade para outro, sempre quando ela vê aquela pessoa, ou quando chegar algum momento da vida, ele vai lembrar do teu erro. Ah, mas eu lembro que você, né? Ou seja, fica lá no subconsciente, né? Tem o inconsciente e o subconsciente. Fica lá no subconsciente registrado, para a hora que eu precisar, usar como argumento de defesa. Mas olha só, então mesmo que, querido, a gente tenha essa dificuldade, nós entendemos que nós podemos falar para o Senhor, irmãos, todas as coisas. Então, quando nós chegamos diante do Senhor, irmãos, todas as coisas você pode se abrir diante de Deus. Não tenta, querido, vencer as batalhas da vida sozinho, de maneira nenhuma. Se você tiver dificuldade de ter um amigo ou alguém que te entenda, diante de algumas lutas, diante de algumas coisas que você passa, porque assim, irmãos, às vezes a gente precisa, eu estou falando a gente, estou simulando situação, tá?
Porque às vezes a gente busca algumas coisas na vida, a gente não precisa de opinião, a gente só precisa de alguém ali do nosso lado para a gente estar conversando. Mas a gente busca algumas coisas porque para quem busca é importante, né? Não que a gente queira que tenha a mesma importância para outra pessoa, porque não tem, claro que não. Mas a gente só quer alguém do lado para dar aquele suporte, sabe, irmãos? E as coisas que você busca, irmãos, para você é importante, pode ser que para outra pessoa não seja. Mas então, aprender a respeitar, sabe, aquilo que tem no coração das pessoas que estão do nosso lado. Se a pessoa falou alguma coisa para nós, irmãos, tem um grau de importância para ela. Ou seja, a gente pode dar vida para aquilo, alimentando, sustentando com palavras abençoadoras, ou a gente pode, com palavras sem perceber, destruir. Você percebe como é sério, né, as conversas que às vezes a gente tem com pessoas que a gente não sabe, né, não tem ideia exatamente. E a questão não é simplesmente falar uma palavra e aquilo ser destruído. A questão é que a pessoa está esperando uma palavra X de nós, um incentivo, para que aquilo venha, né, criar mais vida, né, que venha criar mais força. E a gente enfraquece. Aí a pessoa... E muitas pessoas, elas não vivem os sonhos dela hoje, irmãos. São sonhos grandiosos, sonhos poderosos, sonhos maravilhosos. Muitas pessoas não vivem não por causa delas, mas porque muitas vezes deu ouvido para as pessoas negativistas, para as pessoas que talvez não tinham tempo para ouvir, e disseram, isso aí não é nada. Isso aí é coisa tola, sabe, irmãos? Você tem algumas coisas no teu coração, querido, que às vezes Deus colocou, você busca realmente aquilo que para você tem valor. Isso precisa ser valorizado, sabe? Então muitos dizem assim, consegui resistir. Ou outros assim, isso foi mais forte que eu. E é assim, irmãos. Quem é que consegue vencer todos os dias? Nós não conseguimos vencer as nossas lutas todos os dias, irmãos. Tem dia que a gente vence, tem dia que a gente é vencido. Tem dia que a gente bate, irmãos, tem dia que a gente apanha. É ou não é? Tem dia que a gente está com coragem, irmãos. E é feio dizer que tem dia que a gente não está. Ou a gente vai esconder aquilo que acontece conosco. Esconder de quem? De nós mesmos, irmãos. Por mais que eu diga que não, se é o sim dentro de mim, eu vou estar tentando enganar a mim mesmo, irmãos. Eu ser positivista, dizer palavras positivas para realmente brotar uma força dentro de mim, tudo bem. Mas eu não posso ser desleal comigo mesmo, né? Me auto-sabotar, dizer assim, não, eu não tenho dia difícil na vida, não, para mim tudo bem. Não, irmãos, a gente pode não querer dizer que nós somos vencidos e que nós apanhamos muito na vida. Nós não damos testemunhos dos tombos que nós levamos, nós damos testemunhos das vitórias, não é? Mas até chegar à vitória, quanto que nós não apanhamos na vida, irmãos? Quantas vezes nós apanhamos, irmãos? Eu vou encerrar por aqui. Quando a gente buscava ter uma família, muitas vezes nós apanhamos, irmãos. E a gente chorava juntos, né? Ela de um lado ou de outro, mas a gente buscava uma palavra só de alguém, só para você ter ideia do que é isso, que para muitos também não é nada. Para quem passa é grande coisa. Que a gente buscar, por exemplo, o apoio de alguém em uma palavra só. A pessoa diz, isso aí não é nada, isso aí é coisa da sua cabeça, você pode muito bem viver sem isso, muda de vida. Irmãos, e só torpedo, irmãos. Ou seja, é difícil para nós, né, vivermos uma vida, irmãos, onde a gente busca amor, a gente não encontra. Você sabia disso, não? A gente busca amor, muitas vezes a gente não encontra. Pastor, mas eu amo. Vou conversar um pouco mais de perto. Pastor, mas eu amo, né? Ama. Não é seminário a dois aqui, mas se ama realmente? As coisas que você faz, aquilo que você busca? Pastor, tem coisa que eu não amo não, tá? Você ama a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Isso, glória a Deus. E tem até uma canção aí que logo está na garganta já para a gente soltar, né? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Ou seja, nós amamos a Deus. Você sabia que nós não amamos a Deus, irmãos? E nós não amamos as pessoas que estão do nosso lado? Vamos conversa franca, né? Não amamos as pessoas que estão do nosso lado. Pastor, heresia? Por que vou perguntar para minha esposa, porque eu tenho mais liberdade de intimidade com ela, porque se eu perguntar para alguma pessoa eu posso constranger. Pastora, por que você veio para Jesus? E hoje você disse que ama Ele, mas por que você veio para Ele? Vem aqui comigo um pouquinho. Por que você
você diz que ama Jesus e você veio para Ele, você canta para Ele, você fala dele também. Por que você fala que você ama Jesus? Por quê? Qual o motivo? Porque ele pode me dar salvação, né? Sem ele eu não teria salvação. Eu aprendi que se a gente servir um Deus, esse Deus que é o Deus do céu, que criou todas as coisas, eu posso chegar no objetivo da salvação, porque sem ele nada teria, né? Então, por isso que eu aprendi a amar Deus. Pelo menos na minha concepção, eu amo a Deus. Sabe que a gente aprende a ouvir? Não simplesmente ouvir, mas aprender a ouvir aquilo que a gente está ouvindo e dar sentido para as coisas. Você sabia que ela não ama a Deus? Olhando para esse texto. Eu sei que ela se apegou a Deus e ela não vai largar de jeito nenhum. Você percebe que ela não diz que ela ama a Deus, ela ama a causa. Interesse. Eu não quis falar. Mas ela falou interesseiro. Ou seja, então ela diz que ama a Deus porque Jesus salvou ela. E porque Jesus abençoou a vida dela. E porque Jesus transformou e deu uma família para ela. Então ela diz que ama a Deus. Hoje canta para Ele, fala dele, dá testemunho dele, como fala. E fala com Ele lá em cima, os tempos dela. Lê a palavra dele, constantemente a gente vê. Então você percebe que não ama diretamente a Deus, mas a causa. Porque se Deus falar para ela, não vou te salvar, não vou mais abençoar a tua família, não vou mais abrir portas para você, as coisas podem mudar. E quando existe amor, não tem mudança, irmãos. Por que quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, que é um capítulo que fala sobre amor, lá especifica o que é amor. Amor não é invejoso. Então, quando a gente tem inveja, não tem amor nisso. Ou seja, e eu, por exemplo, porque eu casei minha esposa, eu falo para ela que eu amo ela, né? Quase todos os dias ela ouve isso. Mas, por exemplo, aí nós conversando sobre amor, aí eu disse assim, nós conversando nesse bate-papo nosso, eu te amo, bom, porque você me trata muito bem. Poxa, irmão, remédio ela me dá na minha boca, na minha mão, trata de mim, coloca comida no meu prato, compra roupa para mim e faz tudo, administra minhas coisas e tudo que... Irmãos, ela é mais uma mãe do que uma esposa, irmãos. Sabe, quase como uma mãe para mim. E eu amo ela por esse motivo. E para cada pessoa que você vai perguntar, você sabe por que... Sabe o que a pessoa vai falar? Eu amo tal pessoa, mas porque tal pessoa é bonita. Tá, então você ama a beleza. Você não ama a pessoa. Entende? Eu amo tal pessoa porque ela me trata dessa forma e eu gosto assim. Então é da forma, é da maneira. Porque se a pessoa parar de tratar você daquele jeito, o amor vai passar. Por isso que as pessoas falam, o amor acabou. Porque aquilo que ela gostava na pessoa, passou. Então o sentimento passou. Então o sentimento não é pela pessoa, é pela maneira e pelo modo e pelo benefício que a gente recebe. Só um ser pode amar, irmãos, é um amor incondicional, é o Senhor nosso Deus. Paulo ele fica admirado quando ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange, porque a gente não consegue devolver nada na mesma proporção, e ainda sendo nós pecadores, ou seja, não tinha nada para oferecer para ele, nada, ainda assim ele nos amou, lá no lugar onde nós estávamos. Salvação é uma outra história, irmãos, mas ele nos amou, e quando a gente percebe que existe amor em Deus, se as pessoas vão para o inferno, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou encerrar com isso, agora eu vou encerrar, por exemplo, o ladrão da cruz. O amor de Deus estava no sujeito desde que ele nasceu. Na hora que ele resolveu clamar a Deus, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. Jesus falou assim, opa, hoje mesmo você vai estar lá comigo. Isso é amor. Porque o sujeito maltratou e viveu a vida que queria o tempo todo. A hora que precisou, isso é amor. A gente faz isso ou não? Quando a pessoa atormenta nós mais uma vez, você fala, mas de novo, mano. Outra vez, né? Então, quer dizer, agora só Deus, Ele pode realmente nos amar da maneira com que nós somos, entender exatamente como nós somos. É por isso que nós falamos, se eu do Paraná de uma maneira simples, irmãos, for falar a respeito de nós, humanidade, a gente vai falar assim, é o sujo falando do mal lavado. Porque todos nós temos pecado e todos nós necessitamos da graça de Deus. Nós fomos beneficiados de ter um encontro com Jesus, um encontro com Deus. E é por isso que nós estamos aqui. A diferença é só essa. Todos nós, irmãos, somos falhos, todos nós erramos. Até mesmo por um favor que fazemos por alguém. Às vezes fazemos para serviços pelos outros. E hoje está normal, né? Liga uma câmera aqui, aí eu vou ajudar um mendigo. Não, legal, você vai incentivar outras pessoas, mas vai ganhar popularidade, vai ganhar um joinha lá, que mais você vai ganhar? Desliga esse negócio e abençoa o sujeito.
Não tem que ter uma câmera ligada para ter alguém ajudando alguém. Irmãos, a palavra do Senhor diz que não é assim. Quando a mão direita faz, a esquerda que não fique sabendo. Ou seja, faz e amém. Deus, as demais coisas é com o Senhor. Amém, querido? Mas que nós venhamos dentro da nossa limitação, né, poder liberar um amor e um carinho para as pessoas que estão do nosso lado. Por mais que sejamos tentados ou venhamos a passar por tribulações, por provações dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas Deus nos deu algo precioso, irmãos. Deus nos deu os bens preciosos, e esses bens, um deles e o principal deles, irmãos, é a nossa família. Aqui, irmãos, nós na qualidade de cristãos, duas coisas nós temos de preciosa. Primeiro, Deus. Segundo, a nossa família. O mais vem depois, irmãos, que é o que nós lutamos até o fim da nossa vida, para nós permanecermos diante de Deus e para nós permanecermos ali de pé, em família, glorificando a Deus e apresentando Jesus para aqueles que estão dentro da nossa casa. Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé, em nome de Jesus. Nós estaremos... É gostoso fazer um bate-papo, né? Mas vamos estar apresentando a nossa família diante do Senhor. Nossa família, até mesmo aqueles que a gente diz assim, tal pessoa não merece Deus, né? Vou parar, tal pessoa não merece Deus, não vou nem orar por esse. E quem diz que nós merecemos? Ele nos abençoa e nos dá graça e pronto, graça é favor que não se merece. Então, graça é favor imerecível, então nós fomos alcançados também, louvamos a Deus por isso. E esse mesmo Jesus, queremos ministrar Ele nas nossas famílias para que elas sejam alcançadas, amém, querido? Em nome de Jesus. Então fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos nessa hora, leva o teu pensamento a pessoas da tua família. De repente alguém não pôde estar aqui, gostaria até mesmo, mas não pôde estar aqui por um motivo ou outro. Seja trabalho, seja enfermidade, seja qual for, querido. Mas apresente sua família diante do Senhor, aí na tua mente, no teu coração. Ore a Deus, fale com o nosso Pai, Deus amado, Pai querido. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus, nós elevamos, Senhor, nosso pensamento a Ti. Deus, te dando graças, Deus, pela Tua bondade. Te dando graças, meu Deus, pela Tua fidelidade, por quem Tu és e por quem o Senhor representa nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Deus, apresento, Pai, minha família diante do Senhor, a vida, Senhor, da pastora Vera, da Ana Paula, do Paulo Vitor, Deus, a minha vida, nós colocamos, Pai, nós diante do Senhor, para que o Senhor possa nos blindar, nos guardar, Deus, da resistência para cada um de nós, para que nós venhamos a permanecer de pé. Pai Santo, o que vamos conquistar com o nosso trabalho e nas nossas lutas, Deus, isso eu não sei. Uma coisa eu sei e uma coisa eu não abro mão. Nós precisamos permanecer de pé diante da Tua presença e não abrimos mão da comunhão que nós temos e que nós precisamos ter com o Senhor. Não abrimos mão de nada disso, Pai. Mas eu peço, Deus, nessa noite, na qualidade de intercessor, Pai, diante da Tua igreja, diante do Teu povo, eu peço, meu Deus, a Tua bênção, Deus, sobre cada lar. Não é, Deus, muitas vezes aquilo que os Teus filhos sonham ou sonharam em ter, mas é algo que o Senhor sonhou para a vida de cada um deles, Pai. O sonho muitas vezes não vem de nós, mas o sonho vem do Senhor, e nós precisamos aprender a viver os Teus sonhos, Pai. E os sonhos, Deus, são os filhos que nós temos, os sonhos do Senhor é a esposa, é o marido que nós temos, e nós abençoamos, Pai, nossa família, em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, da graça, Senhor, aos Teus filhos, sabedoria, Senhor, discernimento, Pai, para que possa, Deus, da melhor forma, Senhor, conduzir problemas e questões, Pai, relevar, Deus, muitas coisas, ser flexível, Deus, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso posicionamento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Ensina-nos, Deus, a direcionar, Deus, a dar palavras. Ensina-nos, Deus, o nosso lugar dentro da nossa casa. O nosso lugar não é de juiz, o nosso lugar não é de general, de comandante. O nosso lugar, Senhor, é de ajudador, de sempre estar ajudando um ao outro, para que nós venhamos a chegar no lugar determinado. Junto, Deus, nós podemos muito. Se nós nos separarmos com as nossas ideias, com certeza não vamos a lugar algum. E nós queremos chegar, porque o Senhor plantou nós aqui, para nós chegarmos em algum lugar. Peço Tua bênção, Deus, sobre cada lar representado aqui nessa noite, para o Teu louvor e glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E as Tuas mãos podem aplaudir ao nome de Jesus. Você tem liberdade para isso, em glorificar o nome dEle. Amém, querido? Deus é bom, Deus é maravilhoso.